de, primeiramente, desejar boa tarde a todos, a todas, a todos, a todo mundo que estiver aqui acompanhando a gente, tanto agora quanto depois que o vídeo já estiver postado, tanto no Facebook quanto no YouTube, podcast, Spotify, a gente vai estar em todos os lugares. Lembrando que podem comentar aqui embaixo, os comentários aparecerão aí depois na tela e o nosso convidado poderá ler também se tiver algum comentário, alguma dúvida. Hoje, como eu havia dito antes, nós vamos falar um pouco sobre a CSN e o papel dela social, a construção dela e a relação dela com a cidade de Volta Redonda. A gente está aqui hoje com o nosso companheiro Bruno, que é formado em Direito, bacharel aqui em Volta Redonda. Boa tarde, Bruno. Gostaria de... Aí ele vai Boa tarde. se apresentar, né? Eu gostaria primeiro de fazer um questionamento de uma vez, enquanto ele vai se apresentar, né? Eu acho que assim, a gente podia começar falando um pouco sobre um pouco da história da CCN aqui na cidade, né? Brevemente situar de o que ela veio aqui para a cidade, como que ela veio, qual que era a intenção, né, de construir uma usina siderúrgica aqui no Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba, né? E depois a gente vai poder, a partir daí, tentando construir algumas ideias, algumas coisas e pensar nessa relação tão simbiótica que a indústria tinha aqui com a cidade de Volta Redonda e como que ela pode ser. Boa tarde, Bruno. Sim, boa tarde a todos aí, os presentes. Alexandre, quero agradecer primeiro o espaço que você está podendo dar para a O gente seu poder áudio está um falar pouco aí. baixo, eu acho. Não sei se é aqui Tá só para baixo? mim. É, Melhorou? tá um pouco Não, baixo. Não sei se. Deixa eu ver se. só um minuto. E aí, melhorou? Tenta, Dá para ouvir? tenta talvez fora do microfone. Tá, Talvez vou pelo pegar microfone do aqui. celular. Tá ouvindo? Show. Pode falar. Vamos lá. Cara, primeiro agradecer aí, né, a oportunidade, o espaço que você está dando para a gente poder estar debatendo aí Volta Redonda, fazer aquilo de melhor que a universidade faz, né? E os grupos, as organizações sociais também fazem, que é poder debater, não fugir de um debate de projeto de cidade. Então, quero agradecer a você, primeiro, esse espaço. Eu sou Bruno, como você falou, eu chamo Bruno Cecílio, sou bacharel em Direito na UF, Volta Redonda. Eu sou pesquisador integrante do Centro de Memória do Sul Fluminense, que também fica na UF, Volta Redonda. Integro o grupo de estudos de Direito à Cidade e o grupo de estudos de desenvolvimento social da região do Sul Fluminense. Cara, a CSN e Volta Redonda, elas são um projeto resultante da ação das forças políticas nacionalistas do Estado Novo na implantação de uma política nacional desenvolvimentista no Brasil. Então, para eles, a implantação dessa política nacional desenvolvimentista passava pelas indústrias de base e tinha como um dos seus pilares a fabricação do aço. Durante toda a década de 1930, quando Getúlio Vargas ascende ao poder, uma forte discussão em torno do que eles chamavam de problema siderúrgico vai ficar muito latente. O fato é que depois dele negociar abertamente com empresas privadas americanas, empresas privadas da Alemanha, nomear, criar, extinguir diversas comissões executivas e de estudo a respeito do tema, o governo brasileiro, à época, ele somente vai tomar a decisão de criar a usina siderúrgica, e aqui é bom frisar que nesse período o mundo inteiro está vivendo os horrores da Segunda Guerra Mundial, depois do ataque dos japoneses à ilha de Pearl Harbor. O Brasil, que até então flertava com os dois lados da guerra, e é bom também frisar que o governo do Getúlio Vargas, a partir de 1937, ele começa a tomar um caráter fascista. Então, ele flertava com os dois lados da guerra, mas tomava um caráter fascista. Ele decide ficar ao lado dos aliados, na figura dos Estados Unidos, que, por sua vez, utilizariam as bases militares de Alcântara, no Nordeste,
e, em troca, o governo brasileiro teria 20 milhões de dólares em crédito do Exim Bank para poder financiar a usina siderúrgica. A escolha do povoado de Santo Antônio de Volta Redonda se deu por conta do território, ficar entre o eixo Rio-São Paulo, que facilitava a logística, né, entre a capital da República à época, a cidade do Rio de Janeiro, e o porto de escoamento da produção do aço, a distância que existia, que existe, né, da costa brasileira, em um território que é totalmente protegido pela serra, o prestígio que o governo federal de Getúlio Vargas ia dar para o genro dele, o interventor do estado do Rio de Janeiro, o Hernani do Amaral Peixoto, e principalmente o Rio Paraíba do Sul. A água em abundância é importantíssima, porque ela serve como recurso de resfriamento nas várias etapas de produção do aço. Então, em 9 de abril de 1941, a CSN ela é inaugurada. Nesse momento de construção, diversas pessoas, milhares de pessoas da área rural, o Brasil inteiro, veio para Santo Antônio de Volta Redonda, principalmente Minas Gerais e Espírito Santo. Os Jecatatus, como eles eram chamados lá nas áreas rurais, aqui viraram os arigós. Para a gente ter noção, em 1940, Volta Redonda tinha 2.700 habitantes. Em 1942, 2.000 trabalhadores vieram para cá. No final desse ano, 6.000 a mais vieram para cá. Em 1945, a gente passa a ter um fluxo migratório de 13.000 trabalhadores. E só em 1946, finalizada toda a construção da usina, parte da construção da usina, ela vai assistir a sua primeira corrida do aço. O espaço, então, ele começa a ser pensado de forma a reproduzir a estratificação social de dentro da empresa. Então, os funcionários da usina ficaram nos melhores bairros da cidade, eles ficaram nos bairros à margem direita do Rio Paraíba do Sul. São os bairros do Bela Vista, o Conforto, o Rústico, a Vila Santa Cecília, enquanto que os trabalhadores que não foram aproveitados na construção da usina ficaram à margem esquerda do Rio, sobretudo no bairro do Retiro e da Vila Muri. Então, há nesse momento uma estruturação urbana toda fornecida pela usina. Tudo girava em torno da usina e da valorização do trabalho. O Recreio do Trabalhador é um clube que foi criado para os funcionários da usina, os funcionários de baixo escalão, o Clube dos Funcionários, a Escola Técnica Pandiá Calógeras, a UF, que à época chamava Faculdade Nacional do Trabalho, quando foi inaugurada pelo presidente Jânio Quadros. Então, os serviços de escola, limpeza, abastecimento, polícia, eles eram todos providos pela empresa. Nesse momento, sim. Então, eu acho que assim, que quando ela foi construída, né, como você disse, era um outro momento nacional, ela começa a ser pensada já no momento da ditadura varguista, né, como você falou, começa em 1937, e sim, ela foi quase uma moeda de troca, né, pela cooperação nacional na Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados, né. Então isso coloca sim. que ela já começa sendo feita por um sacrifício nosso, por um sacrifício do povo brasileiro, né. Em troca Sim, de vidas, em troca de nosso trabalho ali na Segunda Guerra Mundial, em troca dos nossos soldados, nós vamos pegar esse dinheiro, esse empréstimo e know-how dos americanos para que eles venham aqui e construam isso. Então já começa sendo com o nosso sangue que ela é construída em território nacional, né? Ela é feita de uma forma, ela é estatal, apesar de ser de economia mista na época, né? Mas ela era basicamente estatal. E ela vem sendo pensada como um projeto, né, mesmo de uma cidade, não só uma indústria, mas
para construir uma indústria, você precisava ter um apoio, você tem que ter trabalhadores, você tem que ter, para os trabalhadores, você tem que ter uma estrutura, casa, água, você tem que ter tudo aquilo. Então, quando ela vem, ela tem que ser, o país tem que dar essa estrutura para a empresa, e o país, a empresa e a cidade são tudo uma coisa só, é tudo uma coisa só, né, naquele momento. Então, é só um ponto interessante, né, porque quando a gente vê tantas essas terras vagas da CSN, tudo com placa CSN, 25% do território da cidade hoje, né, de Volta Redonda, é da CSN, mas por que isso? Porque na época, lá no começo da década de 40, foi dado um mandato completo para a CSN e falou, olha, o que você precisar para fazer essa cidade, essa indústria, você toma. Não tinha, foi tudo desapropriado, né? Era uma época realmente de uma ditadura varguista, que começaram a se desapropriar esse terreno tudo para que fosse possível se construir ela. Mesmo em algumas áreas dessa, até tinha um projeto na época de fazer alguma coisa, né? O próprio Recreio, por exemplo, foi feito mais de uma década depois da própria CSN. Havia esses projetos, mas muita coisa só não foi feito. E continuou na mão da CSN. Por toda essa coisa. Então, porque era tudo uma coisa só. Nunca, na hora que existe um processo para tentar tomar essas terras de volta, mas esbarrou em uma questão legal, porque essas terras nunca foram da cidade de Volta Redonda. Elas passaram do nome dos proprietários privados, desapropriados direto para o nome da CSN. Então, na verdade, ela nunca foi, essas terras nunca chegaram a ser do Estado. Foram desapropriadas direto para a CSN. Por quê? Porque na época era uma coisa só. Não se pensava na CSN e a cidade de Volta Redonda. Era tudo CSN. Então, eu acho que essa conjuntura que a gente chega, né, que eu estava até falando, que eu queria endereçar essa questão primeiro, porque muitas pessoas, quando vêm criar essa objeção, mas você está criticando a CSN se não fosse a CSN não teria cidade e tal, não sei o quê. Mas colocam como se a CSN ainda fosse aquela CSN que veio construir a cidade, que veio fazer a cidade, né? E na verdade, hoje, ela é uma empresa completamente diferente, passou por vários estágios, e hoje ela é uma empresa completamente privada, né, com seus donos que muitos nem vieram aqui na cidade, tentou cortar essa relação com a gente, mas é o que eu acho, eu queria colocar para você de novo, que eu acho que essa relação, ela não tem como ser cortada, né? É uma fábrica que ainda, apesar de ser privada, afeta a vida de todos nós, não só pela quantidade de pessoas empregadas lá que estão dando seu trabalho, sua força vital, sua mão de obra diariamente, né, seu suor e sangue, mas porque afeta a vida de todos nós dentro da cidade, seja com o trânsito que as pessoas estão indo para lá, seja a estrutura necessária que tem que ter para que aquela fábrica funcione, seja nos nossos rios que ela suja, polui, seja no nosso ar que a gente respira, mesmo sendo a gente nunca tendo estado lá, né? Só uma história que apareceu para mim, um senhor veio na minha página falar que ele nunca tinha entrado na CSN e teve leucopenia, né? É uma coisa que acontece, é bizarro, e quem cuida dele, né? É o Estado, é o SUS. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre como que ao longo dessa história, né? Eu sei que você estudou sobre isso, a relação com a CSN e a cidade passou por várias etapas e várias questões. Sim, sim. Não, perfeitamente o que você disse, cara. Até 1960, a gente tem uma relação de dependência dos serviços da CSN completa. Quer dizer, isso não muda depois da década de 60, assim, profundamente, mas de 60 para cá a gente tem a atuação mais forte da administração pública nesse sentido, entendeu? Não tem, nesse momento, divisão entre cidade e usina. A cidade de Volta Redonda ela foi pensada no modelo de companital, que é o espaço todo ser gerido em torno de uma empresa. Então, o que você disse foi perfeito, entendeu? No momento da década de 50, acontecem novos fluxos migratórios. É importante a gente dizer isso, porque todos esses fluxos migratórios, cara, que a cidade passou, em 54 ela passa a ser uma cidade emancipada, né?
todos esses fluxos migratórios, eles contribuíram para a consolidação do espaço urbano da cidade, entendeu? A CSN teve quatro expansões, A, B, C e D. Conforme ela ia se expandindo, mais gente ia chegando, e mais loteamento era feito também na cidade. Então, parte dessa mão de obra que veio também para as expansões e não foram aproveitadas, elas foram se estabelecendo na periferia da cidade. É daí que tem um começo, um processo um pouco mais consolidado de favelização. Esses dados dos habitantes que eu estou trazendo aqui, para a gente poder ter uma noção, mostra bem o salto que a gente teve de 1940 até 1950. Em 40, como eu estava falando, a gente tinha em torno de 2 mil habitantes. 15 anos depois, em 1955, a gente passou a ter 56 mil habitantes. Em 1960, 5 anos depois, a gente tem 88 mil habitantes. Então, assim, é um salto exorbitante, sabe? Na década de 60, a CSN, ela cria o CECISA. CECISA é o Centro de Estudos Sociais e Aplicados, são aqueles 2 prédios que a gente tem lá na Vila, o CECISA 1 e o CECISA 2. Ali funcionava a estrutura da imobiliária Santa Cecília. Nesse momento, a CSN vai passar os imóveis que ela tem, entendeu? E que é utilizada pelos funcionários para a administração dessa imobiliária. Com o FGTS, com a inovação do FGTS na legislação brasileira, esses trabalhadores perdem parte da estabilidade dentro da usina e os valores que são pegos pelo fundo, eles começam a ser financiados em imóveis na cidade. Então, isso tudo, cara, isso tudo contribui para a consolidação da periferia de toda a cidade de Volta Redonda, né? Nesse momento, há uma separação entre serviço que é prestado pela usina e serviço que começa a ser prestado pela cidade, mas, como você perfeitamente falou, não é possível dizer que há uma separação total da prestação desse serviço. Então, nesse tempo da década de 60, 70 e 80, há uma especulação imobiliária gigantesca da área central da cidade, na vila, né? Os trabalhadores que ali ficavam, eles são expurgados dos imóveis, e a classe média comerciante começa a se estabelecer naqueles locais. A Rua 33, por exemplo, que ela era inteira de casas de operários solteiros, ela vira a Times Square, né, da classe média da cidade de Volta Redonda. Então, em 50 anos, a CSN foi o epicentro de todas as relações sociais. Em 1990, isso muda um pouco com a privatização, porque até então a gente tem uma relação de dependência muito forte com ela, mesmo com a emancipação da cidade. Quando ela é privatizada, a CSN, a gente não tem uma relação de controle, mas tem uma relação de barganha muito forte. Então, de 90 para cá, a gente vive essa relação de barganha existente entre cidade e entre empresas, sabe? Realmente muito interessante essa história, né? Porque a gente passa pela uma cidade tão rica em história, né? Uma história tão interessante. A gente acaba tentando um projeto ideológico de governo sempre e apagar isso, né? Então a gente tem, você falou do CECISA, né? Poucas pessoas sabem da história que tem ali, que aquilo ali foi realmente pensado na imobiliária, era a sede da imobiliária da CSN. Poucas pessoas sabem do que era o que é a CBS, né? Aí a gente vai para os monumentos. Quem sabe da Praça de Juarez Antunes, né? Daquele monumento, o que representa, o que é aquele espaço, o que deveria ser, né? E hoje em dia se transforma sendo apenas um lugar de passagem para as pessoas ali, principalmente trabalhadores, né? Totalmente tirado esse papel de memória. Nós temos aqui, por exemplo, o 9 de abril, foi construído pelos trabalhadores, né, pelos funcionários da CSN, pelos clubes dos funcionários que foi feito justamente dos funcionários da CSN
que queriam um clube, né, na época, da formação do CCN, eles trabalhavam aqui, mas tinham que ir em Barra Mansa para poder se divertir e ter algum clube e tal. Isso logo no começo da formação da cidade. Só que eles foram rejeitados, não puderam entrar lá em Barra Mansa, na cidade de Barra Mansa, naquele clube, então decidiram aqui criar um clube dos funcionários. Realmente a gente não aprende isso muito na escola, aqui em Volta Redonda, né? Deveria aprender. Eu, desde criança, sempre tive um orgulho muito grande por tudo isso, mas a gente acaba apagando essas questões, justamente para tentar, e aí chegando novamente nesse ponto, né? Tentar apagar o que a CCN significou para as pessoas daqui, e o que ela significou para a cidade, para tentar colocar ela justamente como mais uma empresa, como qualquer outra que tem aí, né, pelo país, né, como seria a Ambev em Piraí, como seria qualquer outra fábrica, né, sendo que não, né, ela ao contrário das outras fábricas, né, ela tem uma história rica aqui, foi construída com nossa mão, com tanto sofrimento e com tantas vidas, né, mas aí hoje em dia, aí eu vou passar de novo para você, mas hoje em dia nem a gente, ela foi perdendo mesmo essa peste de responsabilidade social, essa relação com a cidade, né? Então, na sua relação foi tanto dos trabalhadores, isso já começa na privatização, né? Logo depois das duas greves grandes que a gente teve aqui. Os trabalhadores estão tendo uma relação cada vez mais difícil com a fábrica, né? Aí, eu acho que não sei se a gente precisa entrar tão a fundo, porque vamos ver a força sindical aqui, né? E todas as alterações que foram acontecendo na relação com a fábrica, mas os trabalhadores estão tendo uma relação mais difícil. E a própria cidade foi tendo, a gente teve que passar por uma reestruturação. Né? O que foi vendido para a cidade é que a cidade teria que se estruturar, que eram novos tempos, né, que o neoliberalismo estava chegando, então a gente tem que pensar em que uma cidade nova para frente, pensando em setores de serviços, agora em outros setores fora a fábrica, porque a fábrica já não é mais tão importante. Esse discurso a gente tem visto até hoje, né, que a gente tem que, 20 anos depois, 30 anos depois, ainda pensar em uma nova cidade fora da fábrica. Mas isso que tentaram vender para a gente. E hoje a CCN já não tem mais nenhum compromisso social com a cidade, pelo contrário, ela vira uma certa inimiga quando, por exemplo, temos o estudo, que estávamos fazendo um estudo na Volta Grande sobre a escória que estava acontecendo lá, a CCN briga para não ter o estudo, por exemplo, né, para saber como que a escória, como que aqueles metais pesados estão no sangue das pessoas, por exemplo, a CCN briga contra isso, né? Ela não quer ser parceiro da cidade, ela sempre briga contra qualquer outra empresa que possa querer chegar, etc., para manter um poder que existe sobre a cidade. Ela não quer entregar terrenos, porque para manter 25% do território, porque terreno na cidade é poder, não deixar que outras coisas apareçam. Enfim, aí agora eu queria que você falasse um pouco sobre como que tem sido na contemporaneidade, desde a privatização, essa relação da CSN cidade, CSN trabalhadores. Sim. Não, perfeito o que você falou. A gente tem que fazer uma leitura da cidade a partir da contextualização mundial, né? Na década de 90 acontece o Consenso de Washington, que traça, né, uma cartilha neoliberal para o mundo poder seguir. A globalização chegava em Volta Redonda, numa empresa estatal, num governo que foi eleito pelas forças neoliberais à época, o governo Collor, e que tinha, junto da força sindical à época, que estava à frente dos sindicatos metalúrgicos, a empreitada de privatizar a usina siderúrgica. Então, depois da privatização, acontece uma virada de chave nas relações existentes entre CSN e Volta Redonda. Né? Os trabalhadores, diversos trabalhadores foram demitidos e reincorporados no processo de terceirização. Você falou, e é importante também falar aqui de novo, memória é importantíssima para a constituição de identidade que a gente tem, entendeu? Então, um povo, um grupo, uma cidade que não forma a sua identidade, que não constitui a sua identidade, ela acaba sendo passiva, né, de outros projetos políticos. Então, o que existe da década de 90 para cá
essa relação de chantagem existente entre CSN e empresa. A CSN ela passa a figurar como força política na cidade de uma maneira, parece que em primeiro plano, mas não, ela fica em segundo plano. Quem toma frente da força política na cidade, né, é o setor comercial, é o setor de serviços. Ela fica por trás como um ator maior e de barganha, né? Então, a gente tem aí 20, 30 anos tentando propor uma cidade, né? Entender uma cidade, propor uma cidade e tendo os mesmos atores, né? Os mesmos atores da classe média comercial da cidade à frente dessas políticas, né? É interessante que você fala, né, que realmente ela acaba se tornando uma o papel que ela acaba cumprindo é um papel de chantagista, né, de chantagem. Ela usa o poder que ela tem, o poder econômico que ainda tem na cidade, o poder, como eu falei, de território, tudo isso, como uma chantagem realmente política dentro, tanto com os trabalhadores quanto a cidade, né? Eu lembro que eu era criança, e meus amigos ainda na época, os pais trabalhavam na CSN também, então ainda, hoje já não é tanto assim, mas ainda na época ainda era mais, que pai de todo mundo na época ali trabalhava na CSN, né? E a gente ficava conversando sobre isso, sobre o que nossos pais faziam, e a gente escutava conversas de que a CSN iria sair daqui. Eu, criança, eu ouvi falar que a CSN vai sair daqui, vai para Minas. Aí a gente criança apreensiva com isso, com a saída da CSN, o que vai ser isso para os nossos pais, o que a gente vai fazer. E olhando isso para trás, eu penso, mas que loucura, né? Tipo assim, como que a CSN sair daqui, né? Tipo, vai pegar o alto forno, desmontar aqui e montar lá em outro lugar, sendo que, tipo assim, o que é a CSN, afinal de contas, né? São esses equipamentos, são os donos, os acionistas delas, entendeu? São os trabalhadores que trabalham. Isso realmente é pouco pensado, né? Porque tipo assim, como eu falei, como que ela vai sair daqui, né? Esses donos atuais acionistas, né, o Stenbrook, ele nem comprou ele não pagou nem por essa, ele não construiu essa CSN. Ele não perdeu tempo nem dinheiro fazendo essa CSN. Ele ganhou por várias questões lá, né? Tem até um livro chamado A Privatização no Brasil, né? Que fala, né, coloca como ele, na verdade, ele pagou 40 mil reais em dinheiro, né? Dividido no BNDES por 12 anos por essa empresa, né? Ele não iria agora pagar 30 bilhões para construir uma empresa em outro lugar, sendo que ele tem essa daqui, independente do quanto a gente pressione para que ele mude as práticas dele trabalhistas, as práticas sociais, as práticas ambientais, porque para ele ainda, práticas tributárias, principalmente, porque para ele ainda faz sentido manter essa empresa, ou se não fizer, vai fazer para outro empresário. Acho que a gente tem que, então, chegamos a um ponto que eu acho que é importante a gente colocar isso, assim. A CSN não vai sair daqui, né? Ela é isso daqui, e independente de quem seja o dono, se para ele não for interessante mais ficar, a gente toma ela para a gente, porque a gente consegue continuar ela ser independente dos acionistas, enfim. Aí eu queria, partindo assim desse ponto, né? Acho que a gente pensar como a gente pode criar mecanismos de democracia mesmo, participatória, popular, não institucional necessariamente, né, porque é preciso isso, a gente não pode ter democracia só durante as eleições, só de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2 anos, é preciso da gente, porque a nossa vida está aí, né, a gente tem, como eu falei, problemas respiratórios por causa do CSN, temos diversas questões que atravessam a nossa vida, a CSN atravessa a nossa vida, seja trabalhador, seja morador, seja etc. E aí, pensando com relação à CSN, depois a gente pode extrapolar para o resto das questões do município, mobilidade urbana, etc. Mas nesse caminho, assim, tirando do estudo que você fez também com relação aos movimentos grevistas, as questões dos movimentos sociais, como a gente pode pensar em movimentos para poder fazer com que a CSN pague por essa poluição que ela nos causa, pela poluição que ela conta no Rio,
pelos problemas que ela faz na cidade e pelo que ela deveria fazer mais. Cara, só falando um pouco, tocando no que você estava falando antes, né? A CSN tá dando prejuízo e tá fechando, tá indo embora desde a década de 90, né? Então, foi importante que você falou, ela não vai fechar, gente, ela não tá dando prejuízo, inclusive, quase todo mês aqui eu tenho abrido os jornais e dando milhões e milhões de lucro, então ela vai continuar existindo. Mas, enfim, é importante, cara, importante, a gente não tem essa dimensão, né? É importante a gente diferenciar projeto político de projeto eleitoral, né? O projeto político, ele é um projeto a longo prazo, cara. É o que a gente deseja, é o que a gente pratica, é o que a gente acredita, é o que a gente faz no dia a dia. Isso é projeto político. É encontrar pessoas com o mesmo viés político que você, é debater a cidade as divergências, entendeu? O projeto eleitoral é um projeto que acontece de 4 em 4 anos, entendeu? Ele é um projeto a curto prazo. Mas é importante falar que existem mecanismos dentro do Estado que fomentam, que facilitam a participação popular. E há formas também de haver a tomada da cidade pelos movimentos sociais, pelas vias não institucionais, entendeu? O que acontece é que nenhuma nem outra ela é encorajada, sabe? Na década de 80, o que acontece aqui, que é um fenômeno, né? Que é um fenômeno que aconteceu em Volta Redonda, é que os movimentos sociais e o movimento sindical levou alguém, entendeu? Que não era pertencente a, ao Estado na época, não era militar, que não era comerciante, que não era ninguém pertencente a esses grupos, levou um metalúrgico, entendeu? Ao posto da chefia maior da cidade. Então, o que acontece quando a gente tem a transição política naquele momento é uma avalanche, entendeu? Uma represa de sentimentos que foi toda jogada naquele momento ali e que entendeu? A tomada da cidade, a tomada das instituições, da administração pelos movimentos sociais, sabe? Então, o Alexandre, que eu acredito, pelo menos, né, que nós estamos precisando é de organização, de uma ação, reflexão, entendeu? No dia a dia. Eu estava falando mais cedo com você, né, cara, sobre democracia. Democracia é uma eterna disputa, não tem consolidação democrática. Porque se a gente fala de consolidação, a gente fala de algo que é estático, que é sólido. E democracia não. Democracia era uma eterna disputa política de forças, né, cara? Algumas forças maiores e menores, né, em número, gênero e grau. Então, o conceito de democracia, né, cara, como a gente estava falando mais cedo, ela comporta vários atores, entendeu? Vários atores, os institucionais, que é a administração pública, a prefeitura, entendeu? A Câmara, e os não institucionais. E todos eles têm um papel importantíssimo, sabe? O que a gente está precisando é construir democracia dia a dia. E para construir democracia dia a dia é adotar uma postura pedagógica de ação e reflexão cotidiana, né? De diálogo e organização permanente. Então, realmente é um assunto muito, muito bom, muito interessante, dá para a gente falar por horas, assim, eu acho que a gente vai até marcar uma outra data para a gente avançar nesse assunto também, porque é algo essencial para a gente pensar a Volta Redonda, pensar tanto na CCN quanto na democracia, porque muita gente
hoje nós vivemos um momento de uma grande revolta apática, né? A gente fica revoltado, mas uma revolta que acaba gerando apatia e desistência, porque a gente não consegue ver solução. Isso é tudo mesmo uma estratégia do sistema. Ele acaba pressionando a gente, fazendo a gente tentar desacreditar de tudo, desacreditar que há motivo para lutar, ou que há chances de vitória. E a resposta que você falou, acho que é essa, é organização. Organização de usar essas ferramentas que a gente tem para nos organizar, WhatsApp, Facebook, Instagram, todos os grupos, para acharmos pessoas para movimentar coletivos, né? Eu vou ver se talvez sexta-feira agora o assunto vai ser cooperativas, né? Porque é uma forma é uma democracia no trabalho, pensar em democracia econômica, associações de trabalhadores, por exemplo, né? Então você tem ali vários trabalhadores autônomos se associam para criar ali naquele ambiente uma decisão horizontal, onde todos têm poder de trabalho sobre o que fazem, como fazem. É importante a gente pensar realmente em democracia, sim, né? Não só nessa democracia burguesa, que é a palavra que a gente usa, mas é democracia institucional, que a gente conhece de voto, e pensar em democracia em todos os sentidos. Eu queria muito agradecer a sua participação, a gente está batendo aí 35, quase 40 minutos. É muito bom, né, esse papo, passa muito rápido. E já te estender o convite para ir, para pensar talvez daqui a uma semana e meia, 2 semanas, a gente voltar a esse papo e aprofundar um pouco mais. A gente fez uma base boa hoje e eu gostei bastante. Muito obrigado, Bruno, e suas considerações aí. Pode falar. Alexandre, eu que agradeço, tá, o espaço, é sempre um prazer muito grande poder estar falando disso, poder estar fazendo uma leitura de cidade, como eu falei no começo da live, poder debater cidade, né, e eu penso que seja, assim, essencial para qualquer cidadão, entendeu? Qualquer cidadão mesmo de qualquer grau de instrução, de trabalho, ele pensa alguma coisa sobre a cidade. O espaço faz um indivíduo e o indivíduo faz o espaço também. Então, Alexandre, assim, a minha mensagem é que o nosso dever, apesar dos tempos difíceis que nós vivemos, é o dever de esperançar sempre, né? A gente tem que ter esperança, tem que fazer valer a democracia, não só a democracia institucional, essa do voto que a gente faz, das discussões, mas também a democracia da ação, né? A ação democrática. E é isso que vai movimentar e levar a gente aí, se Deus quiser, a conquistas, né? É isso aí, galera. Muito obrigado pelo pessoal que comentou, que estamos aí junto, assistindo, que vai assistir depois. Como eu falei, vamos estar aí, o Facebook está gravado, vamos estar no YouTube, Spotify, todas as plataformas de podcast. Todas as terças-feiras e sextas-feiras vamos tentar fazer esse debate, essas discussões sobre cidade, sobre questões, e está sendo muito produtivo. Muito obrigado a todos e um abraço. Até a próxima.